Já ouvi falar que não há nada mais fácil do que morrer, que para morrer basta estar vivo. Só que eu me pergunto se quem disse essa frase, quem pensou nisso, entendia como é a vida de um cristão. O cristão ele precisa morrer diariamente. E eu não sei se há tão grande facilidade nisso. Não sei até que ponto o ser humano consegue, de fato, se contentar em apenas existir e morrer por amor a alguma coisa. O que eu sei é que outro grande pensador, e esse eu sei que era cristão, Martin Luther King, disse que quem não sabe pelo que morrer, de fato não tem um bom motivo para viver. E isso fala diretamente a respeito de propósito. E nessa madrugada eu pude conversar com Deus e eu percebi que minha cabeça estava atrapalhando a realização do meu propósito. Estava me atrapalhando de viver o que Deus me chamou para viver. E isso é inaceitável. Isso era o que eu mais temia. E por isso eu precisei tomar uma decisão forte. Paz de Cristo, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é um vídeo um pouco diferente. Quero dizer que eu cansei. Mas eu cansei de quê? Eu cansei de não fazer o que Deus me chamou para fazer. Sabe que quando eu comecei com o canal no YouTube, quando eu comecei com o TikTok, com o Instagram, eu queria muito falar de Cristo, falar do amor de Deus. E eu tenho falado de teologia e isso tem me cansado um pouco. Eu não acho que o mundo precise de mais um canal de teologia, de mais um canal que fique falando de assuntos em alta, ou de mais um canal que fique falando de assuntos polêmicos que geram divisão dentro da igreja. Não. Eu quero falar do que me atraiu em Jesus, que foi a graça, a misericórdia, o amor dele. Então, gente, a partir de hoje, quero falar apenas de Cristo, do que é apaixonante nele, porque meus vídeos ultimamente não têm sido os vídeos que eu gravava antes. Vídeos de um cara apaixonado por Jesus, apaixonado pelo Evangelho, apaixonado por ganhar almas. Não tem sido. Então, decidi trocar, decidi voltar à essência e não ligo mais. Na verdade, eu nunca liguei, mas ultimamente eu estava focado nisso, em fazer conteúdo que viralize. Não quero viralizar, eu quero que uma ou outra pessoa ouçam o verdadeiro Evangelho, que ouçam o que Cristo é, ouçam a essência do que Jesus é e do que Jesus pregou para nós. Então, é isso. Talvez vocês percebam, talvez vocês não percebam, mas eu vou trazer um conteúdo diferente a partir de agora. Só estou comunicando vocês para vocês não estranharem. Mas é isso, gente. Jesus vive. Jesus é lindo, tá? Jesus é tudo que a gente precisa. E a gente tem vivido uma geração que vive de paixão em paixão, paixão em paixão, vive sempre buscando uma sensação nova, sempre buscando uma nova revelação. E a Bíblia não tem uma nova revelação para nós, ela tem a boa e velha revelação do Filho de Deus. A boa e velha e suficiente revelação de quem é Jesus. Jesus é o único suficiente Salvador para todos nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o bom pastor, aquele que nos chama, que nos atrai com seu amor, com a sua graça. Não há nada além dele. Não há nada que possa se comparar à sensação de estar com ele, de ser dele. Então, se tu é cristão e está assistindo esse vídeo, com certeza você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, se você ainda não entendeu, não viveu essa sensação, a experiência de ter Jesus como suficiente na tua vida e de ter Jesus como teu primeiro pensamento, eu te convido a acompanhar essa trajetória, essa caminhada que a gente vai ter daqui para frente e vamos caminhar junto em direção ao reino, vamos caminhar junto em direção à santificação, em direção ao amor perfeito, tá? Hoje eu estava fazendo a leitura de Lamentações de Jeremias capítulo 2 e é impressionante porque tem um momento, na verdade Lamentações de Jeremias é o tempo inteiro falando a respeito da destruição que Deus trouxe sobre Israel por conta da desobediência, por conta da prostituição,
a outros deuses, do relacionamento de Israel com o que não era lícito, com o que não era agradável ao Senhor. E tem um ponto muito específico que diz o seguinte, olha só. Olha isso, tá? As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhes deram eram falsas e enganosas. É interessante isso, por quê? Porque esse capítulo inteiro, esse livro, na verdade, do profeta Jeremias, das Lamentações de Jeremias, elas falam justamente sobre o cativeiro. Então, todo o livro fala sobre um cativeiro que poderia ter sido evitado se os profetas de Israel tivessem denunciado o pecado de Israel. O texto é claro, eles não expuseram seu pecado para que se evitasse o cativeiro. O cativeiro veio porque não foi exposto o pecado. Então, gente, eu não quero trazer assuntos polêmicos, eu não quero trazer assuntos que machuquem, que magoem nenhum grupo. Eu quero só trazer a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho se fundamenta em poucas palavras. Arrependei-vos. Lembra? Quando Pedro, no dia de Pentecostes, se levanta e começa a fazer o grande discurso dele em Atos 2, e ele fala, vocês mataram o Messias, vocês mataram a esperança da humanidade, vocês mataram Jesus, vocês foram corrompidos pelo sistema, vocês foram corrompidos pelas próprias vontades, vocês mataram sua única esperança, só que ele ressuscitou e ele quer salvar a alma de vocês. Daí um certo irmão levanta entre todos aqueles que ouviam o Evangelho e perguntou, o que faremos agora? O que faremos, pois, irmãos? Eles perguntam para Pedro e para todos os outros que estavam ali assentados. E ele fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A matéria-prima do Evangelho é o arrependimento. Então, não quero acusar ninguém, não quero atacar ninguém, mas é o papel da igreja, é o meu papel como pregador, falar que Jesus tem um lugar preparado para cada um de nós, para cada um dos que o Pai escolheu e entregou a Ele. Só que esse lugar só é atingido através do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender diariamente dos nossos pecados e viver uma vida de rendição. Nós precisamos nos render a Cristo e viver o Evangelho da sua forma genuína, que é vivendo diariamente, morrendo. Eu vivo para morrer. Eu vivo para morrer. Eu preciso todos os dias me colocar naquela cruz com Cristo, me colocar naquele madeiro com Jesus, para no grande dia do Senhor ressuscitar com Ele, porque Ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. Então é preciso que nós estejamos crucificados com Ele e morramos para as nossas próprias vontades, para que nós possamos enfim viver a vontade dEle. O Evangelho é sobre sacrifício, o Evangelho é sobre doação, é sobre entregar a si mesmo. O Evangelho é sobre viver a vontade de Deus e não a nossa. Então, quando nós aprendemos a viver a vontade dele, a gente percebe que todas as nossas vontades são inúteis e todas as nossas vontades são como a palha que o fogo consome, como as joias que o ladrão salteia ou a ferrugem consome. Então, gente, que começando em mim, a gente consiga viver a plenitude do Evangelho e consiga viver a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. São pessoas que não prestam, buscando redenção, alcançando redenção através do sacrifício de um único homem que foi perfeito e agradou ao Senhor, que é Jesus Cristo, tá? Então, espero que vocês continuem caminhando comigo e vamos em frente, tá bom? Amo vocês. Então assim. Beijo, fiquem com Deus.